Seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo, apresentamos os conceitos de função injetora e sobrejetora. Comecemos analisando algumas funções. Geometricamente, se quisermos descobrir se um número real pertence à imagem da f, basta verificarmos se a reta y igual a este número intercepta o gráfico da função. Por exemplo, será que menos 2 pertence à imagem desta função? Veja que a reta y igual a menos 2 não intercepta o gráfico da f. Sendo assim, menos 2 não pertence à imagem da função. Observe que o primeiro número negativo que pertence à imagem desta função é o menos 1, uma vez que a reta y igual a menos 1 intercepta o gráfico da função no ponto 0, menos 1. Observe ainda que toda reta paralela a y igual a menos 1 e acima dela intercepta o gráfico da função. E, portanto, a imagem dessa função são todos os números reais maiores ou iguais a menos 1. Veja ainda que essas retas y igual a um número maior que menos 1 interceptam o gráfico da função em exatamente 2 pontos. Isso significa que a f associa a 2 pontos do domínio uma mesma imagem. Agora, vamos realizar uma análise análoga para este gráfico. Veja que toda reta horizontal intercepta o gráfico da f. Sendo assim, sua imagem é o conjunto dos números reais. E mais, cada reta intercepta o gráfico em um único ponto. Isso significa que para cada y na imagem está associado um único ponto do domínio. E o que queremos introduzir com todas essas análises é o conceito de injetividade. Na função à direita, vimos que pelo menos uma reta horizontal interceptou o gráfico em 2 pontos, ou seja, existem x1 e x2 no domínio da função diferentes, tais que suas imagens são iguais. Já no gráfico à esquerda, toda a reta horizontal interceptou o gráfico em um único ponto. Isto é, se tomarmos x1 diferente de x2 no domínio da função, suas imagens também serão diferentes. E quando esta situação acontece, dizemos que f é injetora. Sendo assim, a função à direita não é injetora. Vamos formalizar essa ideia? Uma função f é injetora se, dados x1 diferente de x2 no seu domínio, suas imagens também são diferentes. Muitas vezes, na prática, para analisarmos a injetividade de uma função, é mais conveniente usarmos a contrapositiva dessa implicação, ou seja, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Vejamos um exemplo. A função f de x igual a x ao cubo mais 2 é injetora? Usaremos a contrapositiva. Sejam x1, x2 pertencente ao domínio da função, que é o conjunto dos números reais, temos que f de x1 é x1 ao cubo mais 2. E a f de x2 é igual a x2 ao cubo mais 2. Assim, f de x1 é igual a f de x2 se somente se tivermos essa igualdade aqui. Esses dois termos se cancelam e com isso chegamos em x1 ao cubo igual a x2 ao cubo. Extraindo a raiz cúbica de ambos os lados, chegamos que x1 é igual a x2. E, portanto, a função f é injetora. Vejamos mais um exemplo. A função módulo de x menos 2 é injetora? Veja que se encontrarmos 2 valores no domínio diferentes, tais que suas imagens são iguais, podemos concluir que a função não é injetora.
Sendo assim, tomemos x1 igual a 3 e x2 igual a 1. Temos que a f de 3 é um módulo de 3 menos 2, que é igual a 1, e f de 1 é módulo de 1 menos 2, que é igual a 1. Logo, f de 3 é igual a f de 1. Ou seja, tomamos dois valores diferentes e encontramos a mesma imagem. E com isso, concluímos que a f não é injetora. Veja que para esboçarmos o gráfico da função x² mais 2, basta tomarmos o gráfico da função x² e transladar duas unidades para cima. Este é o gráfico da função x³ mais 2. E note que toda a reta horizontal intercepta o gráfico em um único ponto. Para esboçarmos o gráfico da função módulo de x menos 2, podemos partir do gráfico de módulo de x e transladar duas unidades para a direita. Veja que o ponto 1 e 3 de fato possuem a mesma imagem, igual a 1. Na realidade, para todo y maior do que 0, está associado dois pontos do domínio da função. Vamos agora introduzir o conceito de sobrejetividade. Vimos em vídeos anteriores que, dada uma função f de d em E é denominado contradomínio e a imagem da f está contida em E. Uma função f é sobrejetora se sua imagem coincide com seu contradomínio, ou seja, se a imagem da f é igual a E. Mas veja, se uma função não é sobrejetora, podemos considerar a mesma lei de f definida em D, mas chegando na imagem da f. E com isso, seu novo contradomínio coincide com a imagem da f. E desta maneira, obtemos uma função sobrejetora. Vejamos um exemplo. Seja f a função definida nos reais não negativos em R e dada pela seguinte lei: para cada x, associamos a raiz quadrada de x. Já analisamos em vídeos anteriores a imagem dessa função e sabemos que ela é dada pelo intervalo fechado em zero até mais infinito. Desta maneira, a imagem está contida no contradomínio, mas é diferente. E, portanto, f não é sobrejetora. No entanto, podemos considerar f definida no intervalo fechado de 0 a mais infinito e chegando no intervalo fechado de 0 a mais infinito, e com isso o contradomínio está coincidindo com a imagem da f e, portanto, chegamos em uma função sobrejetora. E para concluirmos esse vídeo, introduzimos o conceito de uma função bijetora. É aquela que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Analisando os exemplos vistos neste vídeo, temos que a função f de x ela é bijetora e a função módulo de x menos 2 é não bijetora, uma vez que ela não é injetora. E ficamos por aqui. No próximo vídeo, introduziremos o conceito de função inversa e, para isso, usaremos os conceitos vistos nesse vídeo. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.